Boa noite. Boa noite. Dilma se defende no Senado e, diante do presidente do Supremo Tribunal Federal, afirma que há um golpe em curso contra ela. Ao longo de todo o dia, senadores fazem perguntas, mas não podem replicar depois das respostas de Dilma. Além das pedaladas e dos créditos que motivaram a denúncia, o debate se amplia para problemas econômicos e corrupção. Nas ruas, pouco interesse. E em vez de grandes manifestações, a simples espera pelo fim de uma crise política de 9 meses. Temer fica no Palácio do Jaburu durante o discurso de Dilma. Ele evita comentar e diz que acompanha com tranquilidade. E a Receita Federal aponta irregularidades no Instituto Lula, acaba com a isenção e vai cobrar tributos e multa milionária. A Receita Federal vai suspender a isenção tributária do Instituto Lula entre 2011 e 2014. Desvios de finalidade teriam motivado essa decisão, que também prevê a cobrança de uma multa milionária. Seria o desfecho de uma investigação sigilosa que começou em dezembro. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a Receita Federal estranhou o montante e a origem das doações que o Instituto Lula recebeu. Por ser uma entidade dita sem fins lucrativos, o Instituto não paga imposto de renda nem contribuições sociais, assim como ONGs e fundações, mas precisa prestar contas do que recebe e gasta. De 2011, quando foi criado, até 2014, o Instituto Lula recebeu quase 35 milhões de reais. Metade veio de construtoras acusadas de corrupção na Petrobras. Ainda segundo o jornal, uma das irregularidades encontradas está no pagamento de R$ 1.300.000 para a empresa G4 Entretenimento, que pertence ao filho do ex-presidente, Fábio Luiz, e a Fernando Bittar, proprietário formal do sítio em Atibaia, que é alvo de investigação da Operação Lava Jato. Há suspeita de que o imóvel seja de Lula. O trabalho da G4 seria o de cuidar da parte digital do Instituto, mas para os auditores, o contrato foi uma forma de mascarar o repasse de dinheiro para o ex-presidente ou parentes dele, o que configura desvio de finalidade. Agora, com a isenção fiscal suspensa, o Instituto Lula vai ter de recolher o que tinha sido dispensado de pagar durante 4 anos. Uma conta que pode chegar a 12 milhões de reais com as multas. O presidente do Instituto, Paulo Okamoto, informou que ainda não foi notificado da decisão, mas teria justificado à Receita que a empresa G4 elaborou o site da entidade e que chegou a trabalhar de graça até ser contratada em 2012. Segundo Okamoto, a missão do Instituto Lula é a de replicar a experiência brasileira da inclusão social em países da África e que projetos nesse sentido estão sendo elaborados. Em maio, um laudo da Polícia Federal, publicado pelo jornal Valor Econômico, apontou indícios de que a construtora Odebrecht chegou a comprar este imóvel na Vila Clementino, avaliado em 12 milhões de reais, para ser a sede do Instituto Lula em São Paulo. Um projeto de reforma teria sido encontrado no sítio de Atibaia, durante buscas da Operação Lava Jato em março. No apartamento do ex-presidente, em São Bernardo do Campo, a polícia teria encontrado um contrato de opção de compra do mesmo imóvel, com data de 2010. O documento estaria assinado por 2 amigos de Lula, o advogado Roberto Teixeira, representando o pretenso comprador, e o pecuarista José Carlos Bunlai. O negócio não teria sido fechado. Segundo a polícia, o registro em cartório mostra que a Odebrecht comprou o imóvel em 2012 e que o vendeu 2 anos mais tarde para a Mix Empreendimentos, atual proprietária. Segundo o Instituto Lula, a única sede da entidade funciona neste sobrado no bairro do Ipiranga. Em depoimento ao Senado, o presidente afastada Dilma Rousseff volta a dizer que o processo de impeachment é um golpe e se diz inocente. Dilma chegou ao Senado pouco antes das 9 da manhã, acompanhada do ex-presidente Lula, que assistiu à fala da petista da galeria do Senado, ao lado de ex-ministros e do cantor e compositor Chico Buarque, apoiador histórico do PT. A acusação convidou para acompanhar a fala de Dilma os líderes dos movimentos de rua a favor do impeachment, entre eles os integrantes do MBL.
Dilma começou a falar perto das 9h50 da manhã. No discurso, voltou a falar em golpe. Estamos a um passo da consumação de uma grave ruptura institucional. Estamos a um passo da concretização de um verdadeiro golpe de Estado. Não é legítimo, como querem os meus acusadores, afastar o chefe de Estado e de governo por não concordarem com o conjunto da obra. Quem afasta o presidente pelo conjunto da obra é o povo, e só o povo nas eleições. Dilma criticou duramente Michel Temer. Um golpe que, se consumado, resultará na eleição indireta de um governo usurpador. Dilma disse que não cometeu crime de responsabilidade. Criticou o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Contrariei interesses. Por isso, paguei e pago um elevado preço pessoal pela postura que tive. Num tom emocionado, Dilma disse que já esteve perto da morte por 2 vezes, quando foi presa na ditadura e quando tratou um câncer, em 2010. Hoje, eu só temo a morte da democracia, pela qual muitos de nós, aqui neste plenário, lutamos com o melhor dos nossos esforços. A presidente afastada admitiu erros na condução do governo e, sem citar o nome do senador Aécio Neves, lembrou da disputa eleitoral de 2014. Desde a proclamação dos resultados eleitorais, os partidos que apoiavam o candidato derrotado nas eleições fizeram de tudo para impedir a minha posse e a estabilidade do meu governo. Disseram que as eleições haviam sido fraudadas, pediram auditoria nas urnas, impugnaram minhas contas eleitorais e, após a minha posse, buscaram de forma desmedida quaisquer fatos que pudessem justificar retoricamente um processo de impeachment. Depois do discurso, Dilma respondeu às perguntas dos senadores. A primeira a falar foi a ex-ministra da Agricultura, Cátia Abreu, do PMDB. Ela preferiu fazer uma defesa da gestão Dilma. Depois, a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, falou que a ida de Dilma ao Senado mostra que não há golpe. O verdadeiro golpe foi contra milhões de brasileiros desempregados e milhares de jovens que ficaram, entre outras coisas, sem o ProUni, sem o FIES. O que eu estou questionando é que não basta o rito correto, há que ter um conteúdo justo. O senador Aécio Neves respondeu o discurso de Dilma sobre a disputa eleitoral de 2014. Em primeiro lugar, quero dizer, senhora presidente, que não é desonra alguma perder eleições, sobretudo quando se defende ideias e se cumpre a lei. Eu não diria o mesmo de quando se vence as eleições, faltando com a verdade e cometendo ilegalidades. Dilma respondeu ao Tucano. Disse que jamais imaginaria que, depois dos debates eleitorais, voltaria a encontrar o senador nessa situação. Eu acredito no direito sagrado da oposição defender uma política contrária da situação. Ela deve fazer isso, porque isso faz parte da riqueza democrática. O que ela não pode fazer é em nome do quanto pior, melhor. Impeça o país, com graves consequências para a população de sair da crise. Ao responder a senadora Vanessa Graciotin, do PCdoB, Dilma voltou a defender, caso volte ao cargo, um plebiscito sobre novas eleições. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT, voltou a questionar o papel do Senado no processo de julgamento do impeachment. Na semana passada, a petista causou tumulto no plenário ao dizer que o Senado não tinha moral para julgar Dilma. Se somarmos os nossos erros, vão ser muito maiores do que os seus. O que nos dá o direito de julgá-la, de apontar-lhe os dedos? Dilma pediu desculpas por não ter atendido às expectativas quanto ao diálogo. Mas, repito, não é base para nenhum crime de responsabilidade. O senador José Aníbal, do PSDB paulista, lembrou que conhece a petista há mais de 50 anos e que lutaram juntos contra a ditadura. Não estou aqui para julgar a senhora. Seria penoso para mim. Mas vou julgar suas pedaladas, seus decretos, seus crimes de responsabilidade e o conjunto de sua obra que tanto sofrimento impõe ao povo do Brasil. Dilma diz esperar que Aníbal tenha uma posição de imparcialidade e não a condene antes da hora. Eu nunca soube que isso era possível
um julgador, na hora em que uma testemunha está depondo, externe o seu julgamento. Lamento, senador Zé Aníbal, que o senhor não cumpra os mínimos princípios do devido processo legal, que me assegura amplo direito de defesa. E após um intervalo, a sessão no Senado foi retomada. Quem interroga a presidente afastada Dilma Rousseff neste momento é o senador Tasso Gereissati, do PSDB. 51 senadores se inscreveram para esta fase de interrogatório. 27 já falaram. Manifestantes contrários ao impeachment de Dilma Rousseff fizeram protestos em pelo menos 9 estados e também no Distrito Federal. O maior protesto foi no Distrito Federal, com cerca de 350 manifestantes, segundo a Polícia Militar. De acordo com os organizadores, eram cerca de 2.000 pessoas. Em Brasília, o grupo se reuniu em frente ao Congresso Nacional para acompanhar a sessão de julgamento do impeachment. Os apoiadores de Dilma levaram rosas e faixas em apoio à petista. Em Fortaleza, no Ceará, um grupo de manifestantes se reuniu na Praça do Ferreira. Não foi divulgado o número de participantes. Na Bahia, o protesto em favor de Dilma Rousseff aconteceu em Salvador. De acordo com a organização do protesto, cerca de 200 pessoas participaram. Já a Polícia Militar calcula 50 pessoas. Também houve protestos na cidade de Moreno, em Pernambuco, e Campina Grande, na Paraíba. O discurso de Dilma Rousseff no Senado foi destaque na imprensa internacional. O site inglês da BBC manteve como a principal manchete do dia a defesa de Dilma no julgamento. A reportagem cita as críticas da presidente afastada ao governo Temer. O espanhol El País afirmou que Dilma, consciente da importância do momento, não dirigiu seu discurso só aos senadores que vão julgá-la, mas ao país todo. O americano Washington Post disse que Dilma fez um discurso inflamado para se manter como presidente e afirmou que a recessão econômica pela qual o Brasil passa foi um fator relevante para a queda da popularidade de seu governo. O francês Le Monde apontou que a presidente afastada denunciou um golpe de Estado e ressaltou a presença do ex-presidente Lula e do cantor Chico Buarque no Senado. O Clarim argentino destacou o momento em que Dilma se emocionou ao relembrar tortura sofrida durante a ditadura. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre a ida de Dilma ao Senado. Ao fazer sua autodefesa no plenário do Senado, Dilma Rousseff falou para as lentes da história, não para os senadores. O problema é que o julgamento dos senadores virá muito antes de a história ter a oportunidade de se pronunciar. Prestes a ser caçada, Dilma se comparou a personagens como Getúlio Vargas e João Goulart. Mas a retórica da perseguição e do golpe não orna com a atmosfera do julgamento. Dilma exerce na sua plenitude o direito de defesa numa sessão comandada por Ricardo Lewandowski, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima do judiciário brasileiro. O governo Dilma acabou. O que resta de sua presidência está prestes a ser eliminado. E Dilma não pronunciou em seu discurso nenhuma palavra capaz de reverter o seu infortúnio. Dilma constrangeu os julgadores ao recordar que o processo de impeachment foi aberto por um personagem tóxico, Eduardo Cunha. Mas ela se absteve de recordar que foi nos governos do PT, inclusive no dela, que Eduardo Cunha plantou bananeira dentro dos cofres da Petrobras e da Caixa Econômica Federal. Dilma Rousseff tenta reescrever a própria trajetória com a pretensão de chegar a algum lugar confortável na história. É como se ela viajasse para o futuro num avião e sua bagagem, com tudo o que ela representa, voasse em outra aeronave. No futuro, Dilma vai lamentar que o seu passado de combatente contra a ditadura, que chegou à presidência da República como uma gestora impecável, foi extraviado em algum ponto da história. Boa noite. Enquanto a presidente afastada Dilma Rousseff se defendia no Senado, o presidente interino Michel Temer recebia 60 atletas olímpicos no Palácio do Planalto. Entre eles, alguns medalhistas de ouro do vôlei masculino, a judoca Rafaela Silva e Martine Grael e Caena Kunze da vela. No discurso, Temer não mencionou o julgamento do impeachment. Depois, o presidente interino disse que acompanha o processo com absoluta tranquilidade.
Temer também afirmou que não teve tempo de assistir ao depoimento de Dilma, apesar de o encontro com os atletas ter sido o único evento oficial dele durante o dia. De manhã, os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, Gedel Vieira Lima, da Secretaria de Governo, e Diogo Oliveira, do Planejamento, estiveram com Temer na residência oficial da vice-presidência, o Palácio do Jaburu. Ainda nesta edição você vai ter novas informações e a cobertura completa do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Alvo de condução coercitiva e busca e apreensão na Operação Decantação é encontrado morto em Goiânia. Claudionor Francisco Guimarães Filho era supervisor de qualidade da empresa de saneamento de Goiás, a Saneago. A informação foi divulgada pelo jornal Estado de São Paulo. De acordo com a publicação, Claudionor tinha conhecimento do esquema de corrupção na empresa e foi encontrado enforcado em uma árvore. Hoje, com o fim do prazo da prisão temporária, o presidente afastado da Saneago, José Taveira Rocha, e o diretor de expansão da empresa e presidente do PSDB em Goiás, Afrene Gonçalves, deixaram a cadeia. Segundo a investigação, a fraude chegou a 4,5 milhões de reais e o dinheiro teria sido usado para pagar campanhas políticas. Nas eleições municipais, mais uma ferramenta pode ser usada pelos eleitores na hora de escolher os candidatos. Agências especializadas em checagem de informações monitoram as declarações de políticos para confirmar se o que eles dizem é de fato verdade. Situação corriqueira no debate eleitoral. Um candidato lança a mão de uma estatística. O adversário contesta e apresenta um dado diferente. E aí? Ele vai falar 20, o outro vai falar 30. A gente não tem assim, olha, aconteceu X mesmo, né? Não tem como saber. A gente fica vendido. O candidato fala o que ele quer e a população acredita ou não, né? E com tanta afirmação contraditória, onde conferir? A gente vai pesquisar, tem uns canais de internet e tal, mas acaba não tendo a certeza disso é realmente válido. Fica difícil para o cidadão comum ir atrás sozinho? Eu acho que fica porque a informação vai jogar no Google. Bárbara vai atrás. É jornalista de uma agência especializada em checar informações. O trabalho dela é ficar de olho no que políticos e pessoas públicas andam dizendo por aí, para confirmar se é mesmo verdade. A gente vai atrás de dados aí que confirmem ou refutem a afirmação deles. Se a gente vê que a afirmação é falsa ou que ela é imprecisa, que ela é exagerada, a gente diz, não, peraí, não é desse jeito, é desse jeito. Então a gente sempre mostra aí para o leitor qual que é a afirmação correta, né? A informação corrigida vai para o site da agência e para as redes sociais. Foi o que aconteceu quando o PT disse que metade dos cargos de direção do partido eram ocupados por mulheres. A agência apurou que, de fato, são apenas 38%. O ministro da Saúde, ao afirmar que os homens procuram menos o serviço médico porque trabalham mais, acabou desmentido com base nos dados do IBGE. A gente descobriu que a jornada semanal da mulher é 5 horas maior que a do homem. A jornada aí do mercado de trabalho e afazeres domésticos, elas trabalham 5 horas mais que os homens semanalmente. São imprecisões, né, de dados, assim. São dados em números, dados imprecisos mesmo. É o que predomina na fala dos políticos, diz a coordenadora dessa outra agência. A equipe agora está monitorando o que dizem os candidatos a prefeito. Nós ligamos para a assessoria do candidato e perguntamos qual é a sua fonte para fazer essa afirmação. E a partir daí nós vamos atrás de dados da própria prefeitura, de estudos que foram feitos, de pesquisas e de próprios especialistas naquela área. As agências de checagem de informação garantem que são financiadas pelos leitores e por entidades que não têm vínculo com empresas nem com partidos políticos. Junto com a análise, as agências costumam revelar o caminho que elas percorreram para chegar até determinada conclusão. Informam as fontes, indicam a base de dados que foi consultada, publicam documentos. Isso para que o leitor possa, por ele mesmo, checar se a informação que eles checaram é mesmo a correta. Se a gente usa um dado que está no site da prefeitura, vai ter esse link lá para ele consultar. Se a gente usou uma tabela, um documento, a gente vai colocar na checagem. Para ele poder conferir. Na Colômbia começou hoje o cessar-fogo entre o governo e as Farc.
O cessar-fogo é uma das etapas previstas no acordo de paz fechado na semana passada em Havana, a capital de Cuba, entre o governo colombiano e a guerrilha. Ontem, o líder das Farc, conhecido como Timochenko, ordenou o fim definitivo das hostilidades a partir de hoje. O presidente colombiano Juan Manuel Santos comemorou nas redes sociais. O conflito armado já dura 52 anos e deixou mais de 200 mil mortos. O plano de paz ainda vai ser assinado em setembro e vai ser avaliado pelo Congresso. Em outubro, deve passar por um referendo popular. Ataque reivindicado pelo Estado Islâmico no Iêmen mata pelo menos 54 pessoas e deixa 67 feridas. Segundo autoridades, um homem explodiu um carro-bomba no pátio da escola de recrutas Sanafir, que faz parte do centro de recrutamento do exército em Aden, a capital portuária ao sul do país. A explosão foi tão forte que o teto de uma das salas de aula desabou sobre os alunos. Aden era controlada por rebeldes e foi retomada pelo governo em julho do ano passado. Recentemente, foi nomeada a capital provisória do país. Desde as manifestações populares de 2011 no Oriente Médio, movimento chamado de Primavera Árabe, o Iêmen vive uma guerra civil. O governo foi exilado na Arábia Saudita pela milícia radical Houthi, que tomou parte do país. Os conflitos também envolvem grupos terroristas, tribais e divisões religiosas. Um novo tremor em Amatrice, no centro da Itália, provoca mais destruição de imóveis. O tremor de 3,7 graus na escala Richter foi sentido perto das 3 horas da tarde de ontem, horário local. Amatrice foi a cidade mais afetada pelo terremoto da semana passada. Segundo especialistas, desde quarta-feira foram registrados pelo menos 1.820 tremores na região. A Defesa Civil italiana confirmou 290 mortes até agora. Equipes de resgate ainda buscam desaparecidos. Objetos antigos, música e literatura. Os 3 ingredientes se misturaram à história do bairro de Pinheiros, na Zona Oeste, e atraem milhares de pessoas para a região nos fins de semana. O ponto de encontro é a Praça Benedito Calixto, que comemora 30 anos. Se estivéssemos aqui 30 anos atrás, encontraríamos Dona Jane, do antiquário. Não tinha toldo, não tinha nada, era tudo no chão. E as pessoas ficavam o dia inteiro. Era num espaço bem parecido, que também estava o casal Ramon e Jane, das ferragens restauradas. Esse tipo de mercadoria você não encontra em lojas de ferragem, você encontra tudo moderno. O velho, o restaurado, não. E o Eliseu dos Artigos Fonográficos, hein? Sempre apostos para explicar a novidade mais antiga do pedaço. Isso aqui é um telégrafo. Como é que é? Como é que funcionava? E é de quando? Você vai ver a seguir mais informações sobre a defesa de Dilma no Senado. Presidente afastada continua respondendo às questões dos parlamentares. Você quer uma Câmara Municipal renovada? Garanta a mudança e renovação votando na nova política no PHS 31 para vereador e confirme. Vamos virar o jogo. Agora é 31 para vereador, acelerando São Paulo com João Dória prefeito. Quando o assunto é liberdade humana e religião, ninguém quer ser tolerado, mas sim respeitado. Vamos mudar esta realidade. Vote nos vereadores do PHS 31. Muito antes de pedalar, muito antes de entrar nas quadras, muito antes de qualquer prova, eles já são vitoriosos. E agora vou mostrar do que são capazes no esporte. Aqui no SED São Paulo, a gente investe no esporte para todo mundo acreditar mais em si mesmo e ter mais oportunidade na vida. Fazendo direito, o Brasil tem jeito. Vergonha! Vergonha! Subprefeituras sem estrutura e centralização da administração pública impossibilitam o acesso do cidadão aos serviços municipais. Reaja, São Paulo. Major Olímpio Prefeito, a coragem que São Paulo precisa. Peço o seu voto para Major Olímpio Prefeito de São Paulo 77 e para vereador também vote nos candidatos do Solidariedade. Vote 77. Major Olímpio para prefeito é 77. Major Olímpio para prefeito é 77. No Todo Seu desta segunda, o musical fica por conta de Paulo Meyer.
Olá, eu sou o repórter Carlos Cavalcante da Patrulha do Consumidor, há mais de 20 anos trabalhando com Celso Russomano. Fui indicado por ele para representá-lo na Câmara Municipal. Vote 10177. Sou Chiquinho Scarpa, 10999. Tenho a certeza que serei o melhor vereador que São Paulo já teve. Conheça o Museu da Imigração no Todo Seu desta segunda. No nosso Projeto 27, a Escola Municipal é 24 horas, inclusive aos finais de semana, para que a comunidade possa se encontrar em comemorações, esporte, lazer, entretenimento. Vamos transformar as mais de 1.300 escolas em centros de convivência. A escola não pode parar. E o circo? Tem que continuar vivo e forte, diversão para todas as idades. Que? O circo é minha vida. Marquinhos, candidato a vereador. Chega dos mesmos, fala o mesmo. O negócio é João Bico, prefeito. Vai cair, João. Bom te ver no Mulheres. Eu sou empresário, mas não nasci empresário. Não recebi herança ou dinheiro do meu pai. Comecei a trabalhar aos 13 e durante 45 anos dei duro. Fui bom funcionário, dedicado, disciplinado e respeitoso com meus chefes e colegas. O prefeito é um funcionário público, um servidor. É isso que serei na prefeitura. Meu compromisso é com você, com dedicação, disciplina e humildade. Apesar do momento histórico no Senado, no centro de São Paulo, várias pessoas não acompanharam a defesa de Dilma Rousseff. 9h53 da manhã e a presidente afastada Dilma Rousseff do PT começa o discurso de defesa no Senado. No dia 1º de janeiro de 2015, assumi meu segundo mandato à presidência da República Federativa do Brasil. Mas no centro de São Paulo, poucos deixaram o que estavam fazendo para acompanhar a sessão. O senhor sabe o que está acontecendo nesse momento no Senado, não? Não. Nem as TVs ligadas nas lojas, que transmitiam o julgamento, chamaram a atenção de quem passava. Não encontramos também nenhuma manifestação, nem de apoio, nem contra a Dilma. A gente já sabe a história, sempre a mesma, né? Desculpa daqui, desculpa de lá, né? Mas eu acho que ela vai sair. Apesar da importância deste momento para o país, muitas pessoas aqui nas ruas se mostraram desinteressadas pelo discurso da petista. O sentimento para muitos é que esta última defesa da presidente afastada no Senado dificilmente mudaria o desfecho dessa história. Independente se for Temer, se for Dilma, o que quer que fique lá, o que nós esperamos, assim como trabalhadores, é que a coisa dê certo. Não importa o nome ou o partido. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Pedalada e créditos suplementares são os motivos para julgamento da presidente Dilma. Pedalada foi subsídio à agricultura no Plano Safra. Ex-presidentes, governadores, prefeitos fizeram e fazem isso que chamam pedalada. Temer pedalou. Se fosse crime de responsabilidade, deveria valer para todos, não apenas quando isso se torna pretexto tramado por um funcionário do Tribunal de Contas. Gambiarra jurídica para emprestar legalidade a um fim ilegítimo. Motivos e trama não se sustentam. O que se busca é, com um golpe parlamentar, derrubar uma presidente eleita. Chamam conjunto da obra o motivo extraoficial, que seriam os erros políticos e econômicos cometidos por Dilma. A Constituição, no presidencialismo, não prevê derrubada de governo por ser ruim. Se e quando medíocre, governo quem remove é o eleitor, nas urnas. A corrupção provocou protesto de multidões nas ruas e seria central nesse conjunto da obra. Depois de 10 anos de acirrado debate sobre corrupção, políticos vão afastar quem não é acusada de corrupção pessoal. Um impeachment iniciado por Eduardo Cunha, esse sim acusado de grossa corrupção, assim como tantos dos seus aliados. E isso diante de estrondoso silêncio cúmplice e alianças idem. Cunha iniciou o impeachment porque Dilma não lhe deu 3 votos do PT para salvar o pescoço. Dilma está sendo julgada antes de Cunha porque isso é parte da tentativa de salvar Cunha e sua língua.
Acusados, citados ou réus por corrupção serem os maiores articuladores do impeachment é uma escancaração, com 1/3 do Senado e Câmara tendo processos a responder na Justiça. Ter tentado um motivo a cada mês até se chegar às pedaladas e demais é prova solar da intenção real. Há dias, a Lava Jato entrou em choque. Risco de não acontecerem delações da OAS e Odebrecht. Delações que, ao que se noticia, citam não apenas o PT, envolvem Temer, PMDB e pessoas ou governos de Serra, Aécio, Alckmin e dezenas de políticos. Tomar o poder e salvar seus pescoços. Por isso, diante do mundo, a encenação dessa gigantesca farsa. Boa noite. Nós voltamos a falar do depoimento da presidente afastada Dilma Rousseff no Senado. Dilma, neste momento, responde às perguntas da senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte. Há ainda mais de 20 senadores inscritos para falar. Dilma pode optar pelo silêncio, mas até agora resolveu responder a todas as perguntas. Depois dos senadores, a acusação e a defesa vão fazer perguntas à presidente afastada. A sessão deve ser suspensa por volta das 11 da noite e vai ser retomada amanhã. Manifestantes e polícia militar entraram em confronto durante o protesto organizado pela Frente Brasil Popular, aqui na Avenida Paulista. E o repórter Danilo Oliveira acompanha e tem outras informações. Danilo. Neste momento, a tensão continua aqui na altura do MASP. Os manifestantes estão em frente a um cordão da Polícia Militar, da tropa de choque da corporação. O protesto começou por volta das 5 horas da tarde na Praça do Ciclista, próxima à Rua da Consolação. Em seguida, os manifestantes seguiram em passeata no sentido Paraíso, até que por volta das 7 horas, próximo das 7 horas da noite, a Polícia Militar montou um cordão e então começou o confronto com a corporação. Os agentes lançaram bombas de gás lacrimogênio e de efeito moral. E em seguida os manifestantes lançaram também objetos contra os policiais. Os manifestantes chegaram a lançar garrafas de vidro também, entre outros objetos. Neste momento, o cordão continua aqui na altura do MASP. Ainda não há uma estimativa oficial do número de participantes aqui do protesto. Há várias centrais sindicais que estão participando aqui do protesto, que ainda não há uma previsão de encerramento. Lembrando que o confronto começou no momento em que os manifestantes se aproximaram do prédio aqui da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Danilo. Integrantes da Força Tarefa da Lava Jato e assessores do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, veem má fé no vazamento de trechos do acordo de delação premiada de Léo Pinheiro, ex-presidente da empreiteira OAS. Em nota oficial, os procuradores afirmam que a divulgação revela uma tentativa de forçar os investigadores a aceitar a delação de Pinheiro, que ainda estava sendo negociada. Na semana passada, a revista Veja publicou uma suposta citação ao ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que faria parte da delação de Léo Pinheiro. Isso provocou uma crise entre o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e a Lava Jato. Depois disso, a Procuradoria anunciou o rompimento da negociação do acordo, que já durava 6 meses. E a semana começou ensolarada e muito quente, com a temperatura na casa dos 30 graus. Tivemos até agora a tarde mais quente desse inverno. Pois é, mas esse calorão todo numa estação fria como o inverno está com as horas contadas. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. Uma grande frente fria avança pelo país e, acompanhada de uma massa de ar polar, consegue, além de provocar chuvas, derrubar as temperaturas. O tempo fica bem fechado em toda a área azul, do Rio Grande do Sul até Rondônia. E os maiores volumes de chuva são esperados para o Paraná, interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e sul do Mato Grosso. Em compensação, na área em amarelo, mais ao leste do país, o tempo continua quente e ensolarado. A máxima amanhã vai ficar em torno dos 17 graus em Curitiba, dos 19 em Florianópolis, 23 em Porto Alegre, 22 em Campo Grande e 25 em Cuiabá. No Rio de Janeiro faz calor na casa dos 26 graus e em Salvador, 28.
Para São Paulo, o tempo também começa a mudar. No sul e no centro-oeste do estado, a expectativa para amanhã é de temporais, com raios, rajadas de vento e até queda de granizo. Nas outras áreas paulistas, as chuvas são esperadas mais a partir da tarde. A máxima amanhã vai aos 25 graus em Presidente Prudente, 26 em Presidente Bernardes. No centro-norte, na cidade de Araraquara, o dia fica mais quente, faz até 33 graus. E em Caraguatatuba, no litoral, calor de 30 graus nessa terça-feira. Para a Grande São Paulo, a previsão para amanhã é de mais um dia abafado, mas ao longo da semana as temperaturas vão cair. Apesar das chuvas previstas, a máxima ainda vai aos 30 graus amanhã. Na quarta-feira, o tempo fica bem fechado e as temperaturas entre 16 e 24 graus. Na quinta, o sol volta a aparecer, mas a máxima deve ficar em torno dos 23 graus. Já na sexta-feira, a previsão é de um dia frio, com mínima de 14 e máxima de apenas 19 graus. O dólar fechou hoje em queda, cotado a R$ 3,23. Com a baixa de hoje, o dólar passa a acumular queda de 0,33% no mês. Este ano, a moeda teve já a desvalorização acumulada de mais de 18%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Ela fala sobre esta reação do mercado. O mercado financeiro já vem trabalhando há algum tempo com a ideia de jogo encerrado, que o impeachment vai ocorrer mesmo. Tanto que nas últimas semanas a pressão mais forte veio do cenário externo, com as expectativas em relação à alta ou não dos juros nos Estados Unidos, que pode mexer com o fluxo de investimentos pelo mundo, para o Brasil e também com o dólar aqui. Questão que ainda pode influenciar muito o mercado. Já no âmbito doméstico, a preocupação maior tem sido com o ajuste fiscal, com o ajuste das contas públicas que poderá ser feito pelo governo Temer. Nesse sentido, para o mercado, o impeachment poderá ser um divisor de águas, pelo menos é o que se espera. Até agora, o governo interino tem feito muitas concessões em termos de aumento de gastos, o que já causa até uma certa impaciência. Acabada a interinidade, o que se espera é maior firmeza no encaminhamento das propostas que podem garantir o ajuste fiscal. Sem o ajuste das contas, não dá para virar a página da crise. Só que também não dá para esperar por uma lua de mel com o Congresso. Vários parlamentares já se posicionam contra algumas das ideias lançadas pela equipe de Temer. Dilma hoje bateu muito na limitação de gastos e a base dela deve lutar contra. O governo Temer terá de ter muita capacidade de negociação para levar adiante tudo o que está propondo e terá de começar pela própria base de apoio, alinhando também o discurso da área política com a equipe econômica, para assegurar uma posição de governo quanto ao ajuste. Por enquanto, o mercado mantém previsões otimistas, mas a cobrança vai ser muito mais pesada no pós-impeachment. E eu volto na quinta, pós-impeachment. Até lá. A Secretaria Estadual da Habitação anunciou um programa para financiamento de lotes para famílias de baixa renda. A expectativa é que o governo do estado invista 300 milhões de reais no ano que vem, diante da nova proposta do programa de lotes. Nesta primeira fase, serão 3 meses para credenciar os loteamentos junto à iniciativa privada. Após o credenciamento, o governo estadual fará um estudo para identificar a quantidade de lotes e também de famílias interessadas, para então traçar os passos seguintes do programa. Compatibilizada a oferta, identificaremos a demanda, assinaremos um convênio com as prefeituras abrirão o processo seletivo das famílias que terão acesso a esses lotes, sortearemos se existir um excesso, e provavelmente sempre existe. Depois do sorteio, o Estado emite o certificado de subsídio para essa família e ela vai no loteamento credenciado anteriormente e adquire o lote de maneira direta. Durante o evento no Sindicato da Habitação, Geraldo Alckmin também anunciou mudanças no feirão da Casa Própria, que será realizado agora em novembro, onde 2.000 unidades serão disponibilizadas a famílias de baixa renda e funcionários públicos. O governo paulista afirma que pretende agilizar a burocracia na aprovação e liberação de empreendimentos para aumentar a oferta de habitação no estado. Acontece em Arujá, aqui na Grande São Paulo, mais uma edição da Expo Florte, com mais de 200 tipos de flores. Os organizadores reuniram tudo o que fez sucesso nas 25 edições. O dragão de orquídea Cymbidium marrom, uma das mais raras,
o gênio sentado em um tapete de violetas e orquídeas, o Papai Noel no telhado de bico de papagaio, o trem-bala, a roda gigante. São mais de 80 espécies. Cláudia montou o painel de laço de flores sozinha. É muito gratificante a gente poder montar e ver a reação do público, gostando muito, apreciando, né? E o laço representa essa amizade que a gente tem de 25 anos com o público. Edson participa do evento desde o início e quer resgatar uma tradição. A exposição serve para meio que resgatar esse costume, né, do povo brasileiro. Ter mais flores em casa, né, e alegrar o ambiente para que o dia seja melhor. No pavilhão de vendas, as flores mais procuradas ainda são as orquídeas, que custam a partir de R$15. Mas este ano, o destaque é a planta suculenta Monte Azul importada da África. Ela tem esse nome porque, dependendo da luminosidade, fica azul. No total, aqui estão disponíveis mais de 200 espécies. Ricardo e Ana Lúcia vieram de Bertioga, no litoral norte, só para conhecer os cenários. Você sai daquele mundo de concreto para outro paraíso mesmo. É vibrante, é maravilhoso. A exposição deve receber 40 mil pessoas até a primeira semana de setembro. O público pode acompanhar ainda outras atrações, como a apresentação de dança. Toda essa variedade chega direto dos produtores. Então os preços são bem mais em conta em comparação ao resto do mercado. Claro que com tantas opções de flores, vale algumas dicas para cuidar direitinho de cada tipo. Principalmente as orquídeas, não usar pratinho, né, com água, porque isso acaba apodrecendo as raízes. A luz é muito importante. Nem excesso, que pode causar a queima das folhas, e também nem pouca luz, que também pode acabar apodrecendo as raízes. Teve gente que aproveitou para encher o carrinho. Isso aqui é a primavera, essa daqui acho que é a azaleia, bem colorido assim, o pessoal gosta bastante. O evento acontece até o próximo fim de semana. Outras informações você consegue no site aflord.com.br. E você vai ver a seguir futebol, os gols dos times paulistas no Brasileirão. O líder Palmeiras venceu mais uma fora de casa. Candidatos a vereador pelo PTB. Professora Lucia Adão, 14001, por uma educação com excelência para todos. Oi, eu sou o Paulo Neme, 14114. Quero junto com você mudar a cara da cidade. Renova São Paulo, 14114. Tá cansado de tanta multa, de tanta roubalheira? Acredite no novo, começou a mudança. Vote Roque Godoy, 14555. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Em apenas 3 anos, fizemos obras que desataram verdadeiros nós do trânsito da nossa cidade. Atuamos em 45 pontos críticos, a maioria na periferia. Tem a nova Avenida Luiz Guxiquem, que fica ali paralela a Mboimirim. E também construímos novas pontes, como a Laguna e a Itapaiúna. Hoje, o trânsito nesses locais flui muito melhor. Haddad é mais São Paulo, é diferente. Se não fosse o céu, eu poderia estar na prisão, sei lá, no caixão. E a gente veio aqui morar no Jardim Paraná pela ideia do meu pai. Mas ele ficou sabendo que ia ter esse projeto do céu aqui. Tinha aula de street dance, capoeira, natação e a música. Do céu eu vejo uma plateia discreta, sem glamour, um grito ensurdecedor preso na garganta. A Marta é corajosa porque, pra mim, ela é uma heroína. Trazer esse céu aqui, pra mim e pra muitas outras pessoas aqui do Jardim Paraná.
Os jovens da periferia, eles querem acertar, eles querem vencer. Por isso, eu quero terminar os céus de Vila Carrão, o da Freguesia do Ó, José Bonifácio, o de Padre José de Anchieta, do Parque do Carmo, o Parque Novo Mundo, o de São Miguel, o de Vila Prudente. E eu também quero fazer os céus que só ficaram no papel, como o de Cidade de Tiradentes, o do Grajaú, o Piracuama, o Pinheirinho d'Água, o de Taipas e o de Tremembé. Bom te ver no Gazeta Esportiva, segunda a sexta, 6 da tarde. Olá, eu sou Marina Silva e convido você a conhecer os candidatos da rede, para juntos fazermos uma São Paulo mais humana. Somos 16 candidatos a vereador pela rede e temos uma proposta para São Paulo. Um governo conectado com você. Conheça a rede. Bem-vindo a uma cidade acolhedora. Bem-vindo a uma cidade colaborativa. Bem-vindo a uma política com ética. Bem-vindo à rede. Vote 18. Eu assisto A Máquina, toda terça, 11h30 da noite. Porque a saúde pública na cidade tem que ser prioridade. Porque as escolas municipais precisam entrar no século XXI. Porque ciclovia é bom, mas ciclovia mal feita é ruim. Porque o prefeito precisa trabalhar mais, muito mais. Porque é preciso administrar melhor o dinheiro público. Porque eu, João Dória, não seria candidato a prefeito se eu não tivesse essa certeza. Dá para ser diferente, dá para ser melhor. E voltamos a falar do impeachment. Agora à noite, o presidente interino Michel Temer soltou uma nota falando que o processo gerou falsas acusações de retirada de direitos sociais, previdenciários e trabalhistas pelo governo federal. Na nota, o Palácio do Planalto diz que não há debate para estipular idade mínima de 70 ou 75 anos para aposentados. O texto diz que não será extinto o auxílio-doença e nem haverá revogação da CLT ou privatização do pré-sal. A nota diz que a proposta de Temer vai respeitar os direitos e garantias constitucionais. E agora vamos às notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Bom, o Palmeiras ampliou a vantagem que tinha já na liderança do Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo, o Santos e o Corinthians patinaram feio e decepcionaram na rodada, hein, Celso? Pois é, Gamberini, tá feia a coisa, especialmente para o São Paulo, mais perto da zona do rebaixamento que da classificação. O Santos perdeu em casa do Figueirense, para sua tristeza. Um Corinthians irreconhecível caiu diante da Ponte Preta em Campinas. Dos grandes de São Paulo, só o Palmeiras mesmo tem alegrado seus fãs. Venceu o Fluminense de maneira contundente e incontestável. De estádio Mané Garrincha em Brasília, o Palmeiras saiu na frente do Fluminense aos 18 minutos. Jean cruzou na área, Diego Cavalieri errou o tempo da bola e Dudu se jogou para fazer 1-0 Palmeiras. O segundo gol palmeirense não demorou para sair. 6 minutos depois, Jean pegou a sobra e marcou um lindo gol. Final, Palmeiras 2, Fluminense 0. Na Vila Belmiro, o Figueirense aprontou para cima do Santos em jogo que marcou a despedida de Gabriel. Rafael Moura, de pênalti, fez o único gol do jogo. Santos 0, Figueirense 1. Em Campinas, a Ponte Preta ganhou do Corinthians com um gol em cada tempo. Roger fez o primeiro, depois Cleison girou para marcar um golaço. Final, Ponte Preta 2, Corinthians 0. Bom, o Santos e o Corinthians foram mal, mas o São Paulo está ainda pior. Teve invasão do centro de treinamento, uma confusão danada. É um caso de polícia, Gamberini. Em primeiro lugar, tem a responsabilidade do clube, né? Qualquer patrão, qualquer gestor sabe que ele tem que garantir a segurança dos seus funcionários. Mais de 500 torcedores no sábado invadiram e era uma manifestação previamente marcada. Roubaram bolas, camisetas do clube. Há até informações de que um dos manifestantes estava armado. Quer dizer, arma de fogo? Arma de fogo, revólver. Agrediram jogadores. Quer dizer, já passou da hora desse tipo de situação acabar. Você acha
Você acha que essa torcida que invadiu é insuflada por alguém dentro do clube? A situação diz que foi coisa da oposição que fica, sabe, criando, apoiando esse tipo de... Exatamente. Mas, por outro lado, também você pode questionar se não há conivência da maneira como eles entraram, sabe? Tem que ser garantido essa segurança para os atletas. Lógico. E outra coisa que também não entra na minha cabeça. Já aconteceu no Corinthians, já aconteceu no Flamengo, já aconteceu no Vasco. Será que vai ter que acontecer uma morte para que mude esse estado de coisas? E aí os jogadores também têm responsabilidade, porque eles são omissos diante desse tipo de situação. Ou por medo, ou por falta de atitude. A gente já viu o campeonato espanhol, o campeonato argentino parar, Gamberini, por muito menos. Claro. Quer dizer, os jogadores correm risco de vida. Então está na hora de tomar uma atitude. Claro. Valeu, Celso. Bom, a seleção brasileira fez hoje o primeiro treino sob o comando do Tite. Pois é, na próxima quinta-feira, a seleção brasileira enfrentará o Equador pelas eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia. Os equatorianos estão na vice-liderança na briga por um lugar no próximo Mundial e o jogo marcará a estreia do treinador, campeão com o Corinthians. O jogo será às 6h no Estádio Olímpico Atahualpa. Depois, o Brasil encara os colombianos em solo brasileiro na Arena da Amazônia na terça-feira que vem, 9h45 da noite. Tá bom por hoje? Tá bom por hoje. Então tá bom. Obrigado, Até Celso. amanhã. Até amanhã. Boa noite. Juliana. Moradores da favela de Paraisópolis, a segunda maior de São Paulo em número de habitantes, estão deixando moradias populares e voltando para barracos. Muitos afirmam que mesmo com incentivos do governo e da prefeitura para conseguir apartamentos, não conseguem arcar com os custos para manter as moradias. Maria sabe que é perigoso, mas preferiu correr o risco de ter um botijão de gás no apartamento a ter de pagar a conta de gás. A última cobrança veio no valor de R$ 1.270. Mas com água, energia e condomínio, ela não conseguiu alternativa. Ou come ou paga a conta, um dos dois. Cleudimar é mãe de uma criança deficiente e mesmo assim teve a luz cortada. Ela e mais cerca de 30 moradores deste conjunto habitacional em Paraisópolis, na Zona Sul. Não tem como, minha gente, gastar esse tanto de energia. Onde é que a Cleudimar vai gastar 220 de não sei o que de volts de energia? Não entra na minha cabeça. Alguns já receberam até cartas sobre a possibilidade de perder o apartamento por causa das dívidas. Com R$ 9.000 em contas atrasadas, dona Maria Nilza está com medo. É ser expulso daqui, né? Porque você está morando num lugar que não tem condições de pagar. Só nesse conjunto habitacional, por exemplo, são 10 blocos com 186 apartamentos e a estimativa é que das famílias que chegaram por aqui inicialmente, pelo menos metade já foi embora. Agora, das que ficaram, 50% estão inadimplentes. E depois de ameaçadas, não conseguindo pagar as contas, elas vão para onde? Aqui mesmo, Paraisópolis. Só que a Paraisópolis antiga, aquela da área de risco. E é aqui que muitos moradores que conseguiram realizar o sonho da casa própria agora estão de volta em barracos e construindo para cima, já que a favela não tem como expandir para os lados. Pelos becos lá no fundo, chegamos onde mora o seu Gilberto, 40 anos de Paraisópolis. Os últimos 5 no prédio construído pela prefeitura, mas agora paga aluguel de R$ 450 pelo puxadinho, metade do tamanho do apartamento que deixou. Muita gente deixou, né? Mas deixou assim, muitos deixou com revolta, né? Muitos deixou com saudade, né? Que já estava acostumado a estar lá, né? Então teve que deixar, teve que largar. E o seu caso? É revolta ou saudade? O meu é saudade, né? Tava bom lá? Tava bom. A segunda maior comunidade de São Paulo tem cerca de 100 mil moradores e vizinhos ricos do Morumbi que até chegam de helicóptero. Para a líder comunitária, há um processo de expulsão indireta dos pobres. A gente tem reivindicado de todas as formas, no órgão público, na Secretaria de Habitação, junto com o Conselho em Campo, que trabalha aqui, que é responsável, né, pela área de urbanização, mas não temos resposta. Que esse poder público e as pessoas envolvidas nisso venham nos ajudar, né, e dar-nos o direito, né, a garantia de morar, e fazer uma pesquisa, né, socioeconômica com essas famílias para que elas possam manter, né, a sua vida dentro dos salários que elas ganham.
Em nota, a Secretaria Municipal de Habitação afirma que os prédios mencionados foram construídos em convênio com a CDHU, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Governo do Estado. Mas a CDHU diz que o empreendimento não foi viabilizado pela companhia. Ainda segundo a Secretaria Municipal de Habitação, até 2015, a Prefeitura arcou com os custos de energia elétrica nos conjuntos que não tinham o serviço individualizado. Sobre os botijões de gás dentro dos apartamentos, a Prefeitura diz que a fiscalização é de responsabilidade do condomínio. Com relação ao valor da conta, a Comgás informa que não tem registros de reclamações nos endereços mostrados na reportagem e que está à disposição para atender os clientes do conjunto habitacional. A Eletropaulo diz que também não registrou reclamações e que mantém uma política de renegociação com os clientes. Agora sim, vamos ver a reportagem completa sobre os 30 anos da tradicional feira da Benedito Calixto, que atrai milhares de visitantes nos fins de semana. Se estivéssemos aqui 30 anos atrás, encontraríamos Dona Jane, do Antiquário. Não tinha toldo, não tinha nada, era tudo no chão e as pessoas ficavam o dia inteiro. Era num espaço bem parecido, que também estava o casal Ramon e Jane, das ferragens restauradas. Esse tipo de mercadoria você não encontra em lojas de ferragem, você encontra tudo moderno. O velho, o restaurado, não. E o Eliseu dos Artigos Fonográficos, hein? Sempre a postos para explicar a novidade mais antiga do pedaço. Isso aqui é um telégrafo. Como é que é? Como é que funcionava? E é de quando? Funcionava com o código Morse, né? O pessoal se comunicava de uma cidade para outra, nas linhas férreas, nos navios. Isso aqui era a internet da época. Em 30 anos, o pessoal foi chegando e ficando. A Vera Verão das roupas com pinturas rupestres, a Mary Blue dos brincos de vidro. E hoje eles são 320, com fila de espera para ser expositor da Feira de Artes da Praça Benedito Calixto. Tudo é especial na praça, né? É tudo bacana, diferente. Tem muita antiguidade, né? É bacana. Tá cheio, né? Mas todo fim de semana é assim mesmo. Sábado é sagrado. Se o tempo ajuda, então, cerca de 10 mil pessoas passam por aqui atrás de boa comida, bons produtos, aliás, produtos bem diferenciados e música também. O Chorinho na Praça nasceu aqui em 1996, um sucesso até hoje. Choro é uma coisa incrível, né? Uma delícia de som. Fica tudo mais agradável, né? Se descompleta. Outra marca registrada da feira é o Autor na Praça, projeto que coloca escritor e público frente a frente há 17 anos. Procuramos manter uma parceria principalmente com esses autores independentes, alternativos, que bancam as suas edições, e nós procuramos manter uma relação com os movimentos culturais e literários, principalmente da periferia. Benedito Calixto, pintor paulista, morto em 1927, parece mesmo inspirar a praça com cultura e arte. O sucesso da feira trouxe restaurantes e lojas modernosas para o entorno, o que faz o clima ser sempre assim, mesmo em dias de semana. Democrático, leve, uma praia de paulistano. É uma grande alegria, por isso que eu insisto na praça maravilhosa, onde eu rimo e não desisto, parabenizar a feira da Benedito Calixto. Nós voltamos a falar sobre a manifestação na Avenida Paulista. Esse ato é promovido por grupos contrários ao impeachment de Dilma. Houve confronto entre manifestantes e a polícia. Cerca de 200 pessoas fecham, neste momento, a Avenida Paulista, na altura da Fiesp. A avenida, neste ponto, está interrompida nos dois sentidos. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Dilma se defende no Senado e, diante do presidente do Supremo Tribunal Federal, afirma que há um golpe em curso contra ela. Durante todo o dia, senadores fizeram perguntas, mas não podem replicar depois das respostas de Dilma. Em vez das grandes manifestações, a simples espera pelo fim de uma crise política de 9 meses. Temer fica no Palácio do Jaburu durante o discurso de Dilma e evita comentar
e diz que acompanha tudo com tranquilidade. Receita Federal aponta irregularidades no Instituto Lula, acaba com isenção e vai cobrar tributos e multa milionária. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Rony Fon entrevista a atriz Mônica Martelli no Todo Seu, hoje, 10h30 da noite.